E agora a gente vai falar de saúde e vamos falar de uma doença que afeta milhares de pessoas, que é a enxaqueca. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o médico Dr. Patrick Cateringer, neurologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Já queria que começasse diferenciando para a gente enxaqueca de dor de cabeça. Tem diferença, né? Sim, é uma maneira simples da gente, vamos dizer assim, que toda enxaqueca é uma dor de cabeça, mas nem toda dor de cabeça é uma enxaqueca. E, pois, a enxaqueca ela é uma doença do sistema nervoso central, né? E ela é do funcionamento cerebral. E ela pode, então, às vezes, ser confundida, ter outros fatores que confundem com a enxaqueca. Por exemplo, um tumor cerebral, uma trombose cerebral, um próprio AVC hemorrágico pode simular os sintomas e sinais de uma enxaqueca, né? Exceto a enxaqueca com aura, que é aquela enxaqueca que a pessoa tem alguns sintomas antes ou logo no iniciozinho da dor. Aí essa não. Essa única coisa que causa ela é a própria enxaqueca. Então a gente fica mais tranquilo quando assim, a pessoa já teve mais alguns episódios de dor de cabeça, especialmente com a aura, que aí a gente fica tranquilo de saber que não pode ser outra coisa, diferente das outras. Doutor, muitas pessoas falam que tem enxaqueca, que é uma dor muito forte. De fato, é uma dor muito forte ou diferencia muito de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa, né? Em algumas pessoas a dor é acentuada, mas a gente tem como um dos critérios diagnósticos que a dor seja realmente uma dor de moderada a acentuada intensidade. Um dos critérios diagnósticos. Porque existe um outro tipo de dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia tensional, que é a cefaleia mais frequente, mas é a que menos leva a pessoa ao médico, porque ela resolve aquilo em casa, com analgésico simples. Agora, geralmente, a enxaqueca geralmente é uma dor muito forte, latejante, une de um lado ou dos dois, né? E tem que ter algumas características associadas, que sejam, assim, a fotofobia, né? Que é a hipersensibilidade ou medo da claridade, a fonofobia, que é o barulho incomodando, né? E temos náuseas e vômitos, entendeu? Aí dentro também da enxaqueca, nós temos vários tipos de enxaqueca. As mais frequentes, assim, 85%, 90% é a enxaqueca comum e a enxaqueca clássica ou com aura. Já tem mais de 20, 25 anos que a sociedade médica, a comunidade médica tem tentado mudar o nome enxaqueca para migrânia. Nós médicos falamos migrânia, nos livros está migrânia, não fala mais enxaqueca. Isso aconteceu justamente para tirar aquele estigma que enxaqueca é coisa de gente fresca, entendeu? Então aí a gente chama de migrânia com aura, migrânia sem aura, mas aqui a gente vai falar enxaqueca, né? Que é para todo mundo entender do que se trata. E eu acredito até que um dos motivos que vocês tenham me chamado é o grande impacto que a enxaqueca tem na sociedade, né? Não só na questão de trabalho, né? Como na questão de lazer. Então, no Brasil, nós temos 15,3% da população com enxaqueca, né? Muito grande. Muito grande. E acredita-se que no mundo 1 bilhão de pessoas têm enxaqueca. E isso, e a distribuição da enxaqueca, a enxaqueca pode acontecer em qualquer faixa etária. A distribuição ela é mais ou menos a seguinte: na infância e no idoso, tanto os homens quanto as mulheres têm mais ou menos a mesma proporção, 1 para 1, enxaqueca. Já quando você entra na fase produtiva, que seria fase adulto jovem e adulto, as mulheres têm 3 vezes mais enxaqueca do que os homens. Claro, está relacionado com fatores hormonais, né? Doutor, é uma doença que não tem cura, né? Infelizmente, é uma doença crônica, né, do sistema nervoso central, caracterizada pelas crises de dor de cabeça, e é como se fosse um cérebro hiperexcitável. Então, existem vários... cada pessoa vai vivenciar a enxaqueca de uma maneira. E, infelizmente, não tem cura. Às vezes a gente vê médicos e fala, não, vou te passar um remédio, eu vou curar essa enxaqueca. Está falando mentira. O que acontece, às vezes, a pessoa passar por períodos nos quais ela tem muita dor de cabeça, e nos períodos aos quais ela entra em remissão,
né? Então, assim, infelizmente ainda não tem cura, mas nós estamos evoluindo muito na questão de descobrir a fisiopatogenia da doença, quer dizer, os mecanismos ligados à doença, para com isso a gente fazer o tratamento correto. O senhor falou da áurea. Queria que explicasse melhor o que é essa áurea. Sim, a aura, vamos dizer assim, ela é o início da crise de enxaqueca, tá? Existe enxaqueca só com aura, sem dor de cabeça. Então, o que seria essa aura, né? Essa aura é algum sintoma. Nós temos a aura típica, que são sintomas visuais, sintomas de parestesias, dormências no braço, na perna, e alterações da fala, uma certa dificuldade para falar. E essas são as auras típicas. Nós temos auras atípicas. Por exemplo, a pessoa praticamente desenvolveu um quadro parecido com labirintite. Outras pessoas têm dificuldade para falar, assim, a língua enrolar, que a gente chama de uma enxaqueca basilar. Tem a enxaqueca hemiplégica também, no qual a pessoa perde o controle né? Totalmente, mas isso aí é muito raro, tá? E, vamos dizer assim, de uma maneira simples, essa aura da enxaqueca é como se tivesse uma parte do cérebro perdendo o funcionamento, mas depois de algum tempo, aquilo volta ao normal. A aura, ela tem que durar mais ou menos até 60 minutos. Se passou de uma aura, aí a gente já tem que ficar de olho, porque existe também o que a gente chama de infarto migranoso, ou infarto enxaquecoso, ou AVC isquêmico secundário às alterações que a enxaqueca com aura, principalmente, trazem, né, para a pessoa. É justamente isso que eu ia te perguntar. Qual a relação da enxaqueca para o AVC? Existe uma relação muito direta entre enxaqueca e AVC, principalmente na enxaqueca com aura, né? Essa relação ela é menos entendida na enxaqueca sem aura, mas na enxaqueca com aura está muito entendido. O risco é aumentado, né, de ter um AVC, principalmente, como eu falei, nas mulheres, né, na fase produtiva, fase produtiva, muitas delas estão usando anticoncepcionais. Então, assim, hoje, né, a escola, por exemplo, a escola europeia e americana proíbe o uso de anticoncepcional à base de estrógeno em mulheres com enxaqueca, principalmente a enxaqueca com aura. Então, a gente não pode dar, porque aumenta muito o risco de enxaqueca. Então, se você pegar, uma mulher, 35 anos, tomando anticoncepcional, enxaqueca com aura e fumando, isso é igual a AVC. Só para a gente finalizar, doutor, como é que é feito o tratamento? Existe o tratamento não medicamentoso e existe o tratamento medicamentoso, né? A gente tende, o não medicamentoso está indicado para todo mundo, né? E o que mostrou mais impacto, né, no tratamento não medicamentoso é a prática de exercícios físicos. Estilo de vida, né? E alterações de estilo de vida. A pessoa também, às vezes, tem alguns alimentos que podem desencadear a enxaqueca. Então, a pessoa deve evitar isso. E eu não posso falar aqui, senão eu vou passar o dia falando, porque eu já ouvi de tudo. Agora, os mais frequentes são chocolate, queijo, leite, tá? E derivados do leite, principalmente. As mudanças do estilo de vida, né? Que eu já falei. A acupuntura, né? Às vezes acompanhamento psicológico, terapia cognitivo-comportamental, tem evidências fortes mostrando melhora com isso, e a homeopatia não mostrou melhora, tá? Esse é o tratamento não medicamentoso e principalmente controle de estresse, tá? Que é um gatilho. O mais difícil. É o controle de estresse, que é um gatilho. No tratamento medicamentoso, graças a Deus, nós demos uma evoluída muito grande, porque quando eu comecei a neurologia, pensava-se que a enxaqueca era uma doença vascular. E hoje não, nós mudamos. O modelo agora é neurovascular, ou seja, nós temos alterações a nível neuronal, principalmente no glândula trigeminal, que é uma área do cérebro que faz a sensibilidade de praticamente toda a cabeça. Então descobrir um peptídeo que causa a enxaqueca. Então agora os tratamentos estão sendo voltados para esse peptídeo,
chama CGRP, peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Então mudou muito a coisa. Agora nós temos opções assim que praticamente acabam com a dor de cabeça e o que limita é o preço. Ontem eu estava dando uma olhadinha no preço, né, para falar aqui, né, na propaganda, porque na verdade só existem dois, que é o galcanezumab, que é um anticorpo monoclonal que está na moda. Ele chama Engality, estava vendo o preço R$800 por mês. Muito pesado. Sendo que tem que ser feita uma dose dupla de ataque, então quer dizer, R$1.600 no primeiro mês e depois mil por mês. E nós temos o Ajove, que é o frenemezumab, que está por volta de R$1.100 todo mês. Mudar o estilo de vida sai muito mais barato, né? Com certeza, mudar o estilo de vida, tentar resolver o estresse, fazer caminhada, procurar uma academia e bater papo, muito papo com os familiares e amigos. Queria muito agradecer a sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, né? E agradecer também o pessoal de casa que está aí cedinho nos assistindo, né?